Como meus alunos dividem o estudo para tocar na igreja em menos de 3 meses? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é como meus alunos dividem o estudo para tocar na igreja em menos de 3 meses. Para quem já me segue aqui há mais tempo, provavelmente já ouviu eu comentando que grande parte dos meus alunos do curso de violão gospel do Melodias e Riffs, com menos de 3 meses, já começam a tocar na igreja. E muitos deles, mesmo começando do absoluto zero. E outras pessoas às vezes me questionam e falam: professor, eu já estudo música, já estudo violão, tem 3 meses, tem 6 meses, tem 1 ano, tem 2 anos. E tem muitas pessoas que já têm mais de 5 anos estudando violão e até hoje não se sentem preparados para estar tocando na igreja. E elas falam: mas qual a diferença entre eles estudando, que consegue tocar tão rápido, para mim que já venho estudando há muito tempo e não consigo ter resultados? A primeira coisa que é muito importante vocês entenderem é que você precisa de um método, mas não é qualquer método, tem que ser um método direcionado para o seu propósito e para o seu objetivo de tocar na igreja, porque existe uma grande diferença entre quem estuda para poder tocar violão popular, ou para quem estuda para tocar violão erudito, ou para quem quer aprender a tocar simplesmente como um hobby, para quem quer realmente aprender e se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. E para você conseguir tocar na igreja com segurança, obviamente que você precisa de um método específico para você estudar e ter maior velocidade, ter o melhor aproveitamento para conseguir estar tocando na igreja, seguir um passo a passo que é essencial, porque tão importante quanto o método é a ordem cronológica que você utiliza para poder estar estudando esse tema. Por exemplo, tocar violão, quantos temas existem? Inúmeros: tocar de ouvido, cifra, partitura, tablatura, ritmos, dedilhados, campo harmônico, arpejo, solo, escalas, existe muita coisa. Mas não adianta você simplesmente tentar estudar de forma a granel. Você precisa estudar seguindo um passo a passo, e a ordem cronológica de cada um desses passos e de cada um desses temas também vai ser o que vai determinar o resultado que você vai ter. Não é simplesmente tentar assistir vídeos aleatórios ou tentar aprender simplesmente sem ter um planejamento do que você está seguindo. Esse é o primeiro passo e é o que traz tanto resultado para os nossos alunos. Um método qualificado, direcionado para o propósito deles. Agora, a segunda coisa é exatamente o tema da nossa aula de hoje, que é como meus alunos dividem o estudo para tocar na igreja em menos de 3 meses. Porque também vai depender de como você divide, como você estuda. E eu sempre gosto de entrevistar alguns desses alunos para mim entender o que está funcionando, o que são as particularidades que eles têm e por que eles conseguiram ter tanto resultado em tão pouco tempo. Porque assim eu consigo melhorar ainda mais o meu curso e ajudar mais pessoas. Então eu separei aqui para vocês 3 trechos de alunos explicando e falando como eles dividem o estudo deles para estarem tocando na igreja em menos de 3 meses. Inclusive esses 3 começou do absoluto zero e em menos de 3 meses já estavam tocando na igreja. Mas antes de eu mostrar esses vídeos e a gente conhecer e entender um pouquinho mais, eu quero pedir para você deixar o seu likezão, seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito importante para a gente mostrar para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante e automaticamente a gente conseguir ajudar mais pessoas. Para você não custa nada, mas me ajuda bastante. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha, que vai ser muito importante, vai me ajudar demais, tá bom? Então vamos começar aqui primeiro com o nosso aluno, o Elton, falando um pouco mais sobre essa questão da rotina de estudo dele, como que ele fez para poder ter tanto resultado em tão pouco tempo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanhar junto comigo. Esse é o aluno, o Elton, que é o primeiro aluno que vai estar explicando a rotina de estudo dele. Mas como que era a sua rotina de estudo? Você estudava todo dia? Não estudava 1 hora, 10 minutos, 2 horas, 5 horas? Como que você dividia e quantas horas você estudava por dia? Então, professor, hoje eu confesso para o senhor e para os irmãos aí que eu dei uma relaxadinha, né, em questão assim de estudo. Mas, assim, eu vou falar isso mais para frente, mas assim, matéria de estudo, por exemplo, eu pegava uma aula lá do senhor, vamos supor lá os solinhos lá, né, as melodias. Eu pegava isso daí, eu me exaustava naquilo dali. Por exemplo, assim, eu pegava meia hora, vamos supor, meia hora assim, mas eu estudava.
das pontas do dedo ficar ardendo, assim, sabe? Eu só parava mesmo assim quando eu passava de fase. Vamos supor, se eu parasse do, ré, mi. Aí, a próxima aula eu parava do, ré, mi, fá. Colocava uma Já nota a parava. mais. Eu nunca tentava parar no mi. Não, sempre até... Aí, quando eu conseguia fazer aquilo lá, eu tentava já, por exemplo, do, ré, mi, fá, fá, fá. Do próprio... Para mim mudar de aula, do próprio do, ré, mi, fá, que é a parte das cordas de cima, já escalar com as partes de baixo. Legal, ó. O que ele está explicando aqui é que um dos módulos, os primeiros módulos, a gente toca a melodia, que são solos, que para muita gente isso é algo novo. Ele treinava muito, pelo menos meia hora por dia, até arder o dedo, que ele falou. De tanto que ele treinava. Pelo fato dele ser iniciante, obviamente que ele ainda não tinha o dedo calejado na época suficiente, mas o que ele fazia? Ele sempre treinava e tentava se desafiar. Se ele conhecesse, por exemplo, a nota dó, ré, mi, aí ele precisa aprender uma nota nova. Ele ia até o fá, por exemplo, até decorar, dó, ré, mi, fá. No outro dia, quando ele fosse repassar esse estudo, ele tentava avançar, não parar só no fá, que era o que ele tinha aprendido no dia anterior, mas ele tentava avançar pelo menos mais uma notinha. Então aqui, resumindo, basicamente, ele sempre se desafiou em aprender a tocar sempre algo novo, todas as aulas, que é essencial, e sempre treinou bastante, a ponto dele comentar que ele treinava até arder a ponta dos dedos. Então, no final das contas, não existe milagre. Quando a gente vê pessoas tocando bem, a gente sempre julga, é porque essa pessoa tem dom. No final das contas, não é dom. Na verdade, é muito esforço, mas é mais fácil a gente falar que as pessoas têm dom para poder a gente se sentir melhor, falar, eu só não consigo porque eu não tenho dom, mas essa pessoa tem. Não, no final das contas, é o método, e atrelado ao método é muita dedicação. Sem dedicação e sem o método, é impossível de você se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. Agora, aqui tem mais uma aluna que eu quero mostrar aqui para vocês, que também vai falar um pouquinho mais sobre a rotina dela de estudo. Olha só que bacana. Sua rotina de estudo, você estuda muitas horas, poucas horas, todos os dias, ou uma, duas, três vezes na semana? Como você divide essa questão do seu estudo? Então, normalmente eu estudo de 30 a 40 minutos por dia. Normalmente à noite, um pouquinho antes de dormir. Mas tem dias que não dá para fazer esse horário, né? E no domingo a gente tem o ensaio do grupo de louvor, né? O líder passa os louvores na segunda-feira, então a gente tem a semana inteira para treinar. No domingo a gente passa todo mundo. Nossa, que incrível! Um domingo é as vozes que passam, outro domingo os instrumentos, e um domingo todo mundo junto. Legal aqui, já dá para entender um pouco. O que ela comentou aqui, gente? Que ela treina também, assim como o Elton, todos os dias. Alguns dias só que ela não consegue treinar, mas ela tenta manter uma frequência de estudo grande. E ela comentou aqui uma coisa também importante, que ela falou que ela treina sempre de 30 a 40 minutos, pelo menos, todos os dias. Então, não precisa de muito tempo se a gente parar para analisar, de 1 hora, de 2 horas, 3 horas por dia, mas pelo menos meia horinha a 40 minutos todos os dias, assim como o aluno anterior também comentou. E quem não tem meia hora para estudar por dia? Na verdade, tempo é prioridade. Se você não tiver meia hora para estudar seu instrumento, é porque você não está comprometido em aprender. Não é a prioridade para você, e tudo bem. Mas se você tem que arrumar pelo menos 30 minutos por dia para poder estar estudando. E ela falou que ela estuda, normalmente o líder de louvor da igreja dela passa a relação dos hinos antecipadamente, e ela aproveita para estar tirando esses hinos, já se preparando para estar tocando na igreja. Então, isso foi uma das coisas que mais ajudou ela a estar desenvolvendo e tocando tão rápido na igreja. E o último aluno, poderia passar vários alunos aqui, mas para ganhar tempo, vou trazer só 3 aqui para a gente poder analisar e entender um pouquinho mais da rotina deles. Que é a pergunta que todo mundo faz, porque muita gente vê vocês evoluindo, se desenvolvendo, e as pessoas falam, como que é a rotina de estudo? Você falou que no começo você pegava o violão e ficava até no final da tarde nas férias, mas hoje em dia, como que tá isso? Você continua estudando bastante ou não? Você treina todos os dias, não treina todos os dias? Como que você divide seu estudo para aprender coisas novas do curso e para você tocar na igreja? Hoje em dia, eu não vou mentir não, tô meio desleixado, mas por causa da escola também, tá muito puxado. Eu estudo 2 cidades depois daqui, aí eu acordo 4 horas da manhã e chego 1h30 em casa. Aí eu tomei, aí tiro um tempo para descansar, almoço,
Aí às vezes eu pego de noite. Quando não tem culto, eu pego de noite. Aí saio indo, aí olho curso. Legal. Quanto tempo você Mas- estuda mais ou menos? Meia hora, uma Eu- hora? Quando você pega para treinar? De meia hora a 1h30, por aí eu fico aprendendo novos hinos, pra que até mesmo. Olha que legal. Também de meia hora a 1h30. Vocês percebem que o mínimo que eles comentaram aqui de estudo que eles treinam é pelo menos meia hora. Arruma meia hora para você treinar por dia. E olha só, tudo é fase. O que ele falou aqui e o que o Elton, o primeiro aluno, falou é a mesma coisa. Hoje em dia eles já tocam super bem. Inclusive esse aluno aqui, hoje em dia ele dá aula, ele tem mais de 50 alunos na igreja dele. Além dele ter aprendido, hoje em dia ele se tornou professor, ele está abençoando e ajudando outras pessoas que também querem aprender para estarem tocando na igreja. E todos eles tiveram uma fase onde eles se dedicaram mais e hoje em dia eles quase não treinam tanto quanto antes, quanto no início. Então se você tiver um método, estudar bastante no começo, você consegue chegar num nível muito além e, obviamente, fica muito mais fácil e rápido depois de você desenvolver. Por quê? O que você aprende no início, você vai levar pelo resto da sua vida. Assim como no início também, nos meus estudos, obviamente que eu treinava muitas horas por dia. Já cheguei a treinar 12 horas por dia. Hoje em dia eu não tenho todo esse tempo para treinar, eu treino muito menos. Mas, graças ao que eu estudei lá atrás, hoje em dia eu consigo desenvolver muito mais fácil, eu consegui dar uma acelerada muito maior nos meus estudos e na minha evolução. Então você vai precisar se dedicar, tendo método, durante um período de tempo, não é para sempre. Mas vai ser suficiente para te desenvolver muito mais e se você seguir essas dicas desses alunos de treinar pelo menos meia hora por dia, você também vai se tornar um violonista preparado para tocar na igreja em menos de 3 meses. Mas obviamente que você também precisa do método, assim como esses alunos tiveram, que ajudou eles a chegar no resultado que eles tanto esperavam. Então espero que você tenha entendido, gostado dessa nossa aula de hoje. E hoje eu trouxe aqui para vocês como que os meus alunos dividem o estudo para tocar na igreja em menos de 3 meses. Foi apenas 3 alunos, mas eu posso trazer outros alunos aqui se vocês quiserem também, para a gente poder entender um pouco mais da forma que eles usam e a estratégia para estarem tocando na igreja e estudar para ter tantos resultados. Se você curtiu essa aula, compartilhe ela com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estarem tocando na igreja e principalmente compartilhe com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Assim, além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais irmãos terem acesso a esse conteúdo e se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau!